Estenda a tua mão. Senhor, nós queremos te agradecer, porque cremos que somos uma igreja generosa, uma igreja prostrada, uma igreja devota a fazer, Pai, o teu reino avançar, não só aqui na cidade de Braga, mas nesse país. Te agradecemos por tudo que recebemos, te pedimos a multiplicação, e eu oro sobre a tua igreja, que tenha provisão de saúde, provisão financeira, provisão, Senhor, em todas as áreas da vida deles. Eu declaro uma bênção sobre a tua igreja e te agradecemos por tudo que recebemos, porque sabemos que tu és fiel e multiplicador. E a igreja fala: amém, amém, queridos, muito obrigado. Deus te abençoe. Pode se assentar. Eu estava ali sentada, escutando os pitches e pensando assim, como que tu prega depois disso? Como que tu vai top up o que aconteceu aqui, amém? Então eu estou tentando assim voltar para esse momento, tá no espírito de novo, porque eu estava dando muitas gargalhadas aqui. Queridos, hoje é um culto muito especial, é o coração para a casa. Eu já falei isso antes e eu vou repetir aqui hoje. Não somos espectadores, somos participantes da obra de Deus, amém? Vamos começar assim, dizendo: somos participantes da obra de Deus, amém? Eu sei que nós acabamos de orar pelas ofertas, mas eu quero orar pelos nossos corações, para que nós possamos nos posicionar diante da presença de Deus e pedir para que Deus venha fazer uma obra dentro de nós transformadora. Amém? Eu vou precisar de vocês um pouquinho mais participativos. Amém? Amém, igreja linda do Senhor. Fecha os teus olhos. Senhor, eu te agradeço por essa manhã. Obrigado, Pai, que nós escolhemos estar aqui. Espírito Santo de Deus, nós tomamos esse passo de fé de vir para a tua casa. E nós te pedimos, faça agora o que só tu podes fazer em nossas vidas. Estamos aqui abertos, queremos receber mais de ti, queremos viver uma vida que traz honra para ti, Senhor. Venha e ministra os nossos corações, transforma, traz luz em todas as áreas que precisamos de luz em nossas vidas. Que possamos reconhecer as áreas que precisamos nos arrepender, que precisamos ser transformados. Senhor, que tu venha e faça uma obra completa em nossas vidas. Pai, eu coloco a minha vida diante de ti e peço que o Senhor me use como instrumento da tua verdade. Que traga uma palavra verdadeira, que traga transformação à vida dos teus filhos. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém. Querido, o coração para casa é a palavra coração em inglês é heart. E os nossos valores, os nossos pilares da Equipas são baseados nas palavras nas letras da palavra heart. Então é honra, excelência, avançar, resgatar e trabalho em equipa. E hoje eu vou falar contigo um pouquinho sobre a fé que impulsiona uma vida que avança. Se tu viveres uma vida de fé, tu vai avançar. Tu vai ser impulsionado para viver tudo aquilo que Deus te chamou e aquilo que Deus já preparou, mesmo antes de tu nasceres. O Senhor já tinha um plano para a tua vida, mas nós queremos ser impulsionados pela fé. E um dia, na verdade, muitas vezes eu escutei essa história de um certo homem, que ele sempre falava assim, um dia eu vou abrir um negócio. Tu já escutaste isso? Um dia eu vou abrir um negócio. Um dia eu vou viajar o mundo todo. Um dia eu vou me casar. Um dia eu vou começar a servir na igreja. Um dia a minha vida vai mudar. Quem já escutou o um dia?
Quem já falou um dia? Então esse homem sempre estava falando um dia. Um dia eu vou fazer aquilo que vai transformar a minha vida. E aí o filho só observava sempre esses comentários de um dia. E em um momento o filho veio: pai, quando que é o um dia? E o pai não tinha resposta. Porque anos se passam e a gente sempre fala um dia. Queridos, um dia é um medo disfarçado. Um dia é quando a gente vive no meio sem tomar decisões que Deus já nos posicionou para tomá-las. Um dia são prioridades desalinhadas. Um dia é uma falta de foco no que realmente importa. Então, nós damos desculpas para nós mesmos e falamos um dia. O problema, queridos, é que esse um dia, muitas vezes, nunca chega. Quantas pessoas e quantos chamados nunca acontecem, porque sempre ele é um dia. Quantos chamados ficam perdidos no um dia. Quantas transformações nunca acontecem porque é um dia. Quantas decisões são adiadas para um dia que nunca chega. Queridos, hoje, como eu falei, nós vamos falar da palavra avançar. E deixa eu te falar uma coisa. A fé é o que nos move a avançar. Mas o medo adia e nos mantém paralisado. Vocês conseguem ver o que está aqui no palco? O que a gente escreveu no palco? Vocês conseguem ver aí de onde vocês estão? Vocês perceberam que tem uma linha no meio, onde muitos de nós muitas vezes ficamos nela. E de um lado eu tenho a fé, que é onde nos impulsiona a avançar. E do outro lado eu tenho o medo, que nos para e nos paralisa. Deixa eu te falar uma coisa sobre o medo. O medo, ele vem lá do nosso cérebro, do nosso, uma partezinha do cérebro, eu não sei se é o mesmo nome em português, mas em inglês é amígdala. É o mesmo nome. Vocês já viram a amígdala? Ela parece um grãozinho de feijão, de tão pequena que ela é. Queridos, muitos de nós estamos sendo controlados por essa pequena parte do nosso cérebro, a amígdala. Muitos de nós estamos permitindo que a nossa vida esteja congelada, que o nosso futuro não avance, que o destino que Deus tem para nós nunca aconteça, porque estamos sendo controlados pela amígdala. Porque a amígdala manda sinais que fazem a gente não acreditar que Deus é maior, não acreditar que Deus é capaz, não acreditar que Deus é por nós, não acreditar que Deus pode operar um milagre através de nós. Muitos de nós, queridos, paramos aqui no meio, mentimos para nós mesmos e falamos: não tenho medo, mas também não tenho fé suficiente para viver tudo aquilo que Deus já determinou para a tua vida e para a minha. Queridos, eu quero te convidar essa manhã para que tu saia do meio. Tu sabe o que a Bíblia fala do meio, né? Ele fala que tu seja frio ou quente, mas não fica no meio. Porque se tu ficares no meio, eu te vomito. A Bíblia fala que a tua palavra seja sim ou não. Não tem nada no meio. Deus não nos criou para ficar no meio. Ele não nos criou para viver uma vida confortável, aonde nós não tomamos passos de fé para viver aquilo que dependemos de Deus para conseguirmos viver. Queridos, essa manhã eu creio
que o Senhor vai destruir, Ele vai quebrar, Ele vai libertar-nos de espírito de intimidação e medo nessa igreja. Para que tu possa viver tudo aquilo que Deus te chamou para viver, para que tu possas avançar e viver os propósitos de Deus para a tua vida, isso tem que ser destruído. Tu tem que entender como o inimigo opera na tua mente, para que tu possa viver uma vida cheia de fé. Amém? Em Mateus 14, 29, fala assim: vem, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Quantas vezes o Senhor fala: vem, filho, vem, filha. Queridos, esse versículo acontece logo após um dos maiores milagres que a gente vê na palavra de Deus, quando Jesus faz a multiplicação do peixe e do pão, e ele alimenta mais de 5.000 pessoas. Nós conhecemos essa passagem muito bem. E depois desse milagre, ele manda os discípulos entrarem no barco e atravessarem o mar. E ele sobe o monte para orar sozinho. E durante a madrugada, o barco é atingido por muitos ventos, por muitas ondas. O medo entra ao coração, a amígdala vem falando: alarme, vamos morrer, nós não vamos sobreviver. Os ventos estão muito fortes. Mas aí o Senhor aparece andando sobre o mar. E eles pensam: é um fantasma. Todos eles estavam nesse lugar de medo. Mas Pedro, ele foi um pouquinho mais para cá. E ele falou: Senhor, se é tu mesmo, me chama que eu vou. Eu quero andar sobre as águas. E aí o Senhor fala o quê? Vem, vem. Quantas vezes, queridos, o Senhor fala para a gente: vem, vem. E ao invés de fazermos que nem Pedro, sairmos do barco para viver aquilo que o Senhor nos chamou para viver, nós ficamos aqui, como todos os outros 11 discípulos que ficaram no barco. Essa manhã o Senhor está te chamando: vem, vem. Pedro fez o quê, queridos? Ele tomou um passo de fé. Um passo que a amígdala estava gritando: não vá, tu vai morrer. Mas ele tomou esse passo. Mas assim que ele tomou o passo, o que acontece, queridos? A amígdala continua a gritar. O inimigo lança dardos na nossa mente. Não é verdade? Quantas vezes a gente toma passos tremendos de fé. E a coisa que acontece é o seguinte: tudo começa a dar errado. Pedro começou a olhar para as ondas, para o vento, para as circunstâncias ao redor dele. E aí ele começa a fazer o quê? A afundar. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Quando o Senhor fala vem, Ele é o que vai te segurar. Ele é o que vai te suportar. Ele é o que vai te resgatar. Ele é o que vai te dar a força para que tu possa viver aquilo que Ele te chamou para viver. Então Pedro decidiu dar um passo e viver na dependência do Senhor. Eu acho lindo que ele fala: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro para eu andar sobre as águas. Em Mateus 14, 30, mas quando reparou no vento, teve medo e começou a afundar. Quantos de nós, queridos, quantos de nós já passamos por isso? Queridos, o problema não foi o vento, as circunstâncias. Muitas vezes o problema é aonde estamos mantendo o nosso foco. Aonde está o teu foco? O teu foco está no medo, nas circunstâncias, ou o teu foco está nele, aquele que pode todas as coisas, aquele que nada é impossível, aquele que nada é muito grande. Ou tu está aqui: eu não quero tomar esse passo porque dói.
Porque talvez eu vou me... Tu sabe que essa semana eu conversei com uma discípula minha e ela acabou de abrir uma empresa tremendo e eu estava conversando com ela. Ela falou assim, pastor, uma das coisas que eu tive que passar foi o medo de talvez não dar certo e eu passar a vergonha. E ela estava aqui. E aí o marido dela impulsionou um pouquinho mais para cá. E aí ela decidiu que ela iria tomar esse passo de fé. E eu orei com ela, a gente orou pelo negócio dela, que ela acabou de entrar. E, queridos, uma das coisas que eu falei para ela, que quando a gente falha, nós temos que ver como aprendizado, para que no futuro a gente possa avançar de novo, e avançar de novo, e avançar. Então, tudo é como tu vê as coisas, tudo é o teu foco. Como filhos dele, nós estamos aqui para aprender, para avançar, para crescer, para nos humilharmos diante dele e dizer, Senhor, eu não consigo, mas através do teu poder eu posso. Porque o Senhor te sustenta, e foi assim que ele fez com Pedro. Ele sustentou. Quantas vezes nós começamos bem, tão corajosos, damos passos grandes, e aí o medo volta. E aí quando a gente vê, a gente já está na zona de conforto de novo. Não é verdade? Deixa eu te falar, principalmente se tu é imigrante nesse país, tu já deste um grande passo de fé. Mas o que o inimigo faz? Ele quer, tu deu o passo de fé, mas agora ele quer te manter aqui. Ele não quer que tu avance. Ele não quer que tu cresça. Ele não quer que tu faça diferença. Ele não quer que todo lugar onde tu põe a planta dos teus pés, a autoridade, o poder do Senhor vá contigo. Ele quer esmagar a tua fé. Ele quer esmagar os teus sonhos. Ele quer destruir aquilo que Deus já falou sobre a tua vida. E aí muitas de nós, muitas vezes, ficamos nesse lugar do medo, ao invés de vivermos na autoridade e na fé. Quem aqui quer viver na fé? Quem quer viver com autoridade? A única forma que tu podes viver uma vida com autoridade é se tu manter o teu foco nele. Que o que te chamou vem, ele vai te sustentar. O que te chamou vem, ele vai te preparar. O que te chamou vem, ele vai fazer a obra através de ti. Queridos, Deus é maravilhoso. Em 2 Timóteo 1:7, porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, amor e domínio próprio. Queridos, é claro, o medo não vem dele, não vem do Senhor. O medo, ele pode ser uma coisa positiva, quando ele é usado para nos defender de momentos perigosos. Mas só isso. O medo não vem do Senhor. O que vem do Senhor é a fé, é a autoridade, é o domínio próprio. O que vem do Senhor é a capacitação para aquilo que Ele te chamou. O que vem do Senhor é a esperança. O que vem do Senhor é a transformação, a restauração. O que vem do Senhor são as coisas boas que Ele já colocou dentro de nós. Mas muitas vezes vivemos uma vida paralisados pelas mentiras de Satanás. Por tudo aquilo que ele lança em nossas mentes. Por tudo aquilo que foi falado sobre as nossas vidas. Que muitas vezes nós aceitamos e tratamos como verdade. Querido, a palavra de Deus fala, queridos, a palavra de Deus fala que nós temos que renovar a nossa mente. E hoje eu quero falar contigo, o meu primeiro ponto é que a fé, ela responde. A fé, quando temos fé, existe uma resposta. Quando temos fé, existem passos que demonstram a nossa fé. Tu não pode ter fé e viver aqui no meio. Queridos, eu não sei vocês, mas eu não acredito que tem fé e conforto tudo ao mesmo tempo. Ou é só eu? Todas as vezes que eu tomei passos de fé, nossa, chega a dar até um frio na barriga. Porque o medo, ele fica ali tentando batalhar e tu tá vivendo aquele momento ali, tendo que acreditar que Deus é por ti.
Então, a fé, ela responde. Pedro não ouviu, vem, e não foi ao encontro de Deus. Pedro ouviu, vem, e foi ao encontro de Jesus. Ele ouviu, vem, e ele foi. Quantas vezes o Senhor fala, vem, 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 e nós ficamos paralisados aqui no medo. Ou ficamos no meio, está muito confortável aqui, minha vida está muito boa. Eu vou permanecer nesse lugar. Mas eu creio que o Senhor quer nos desafiar de uma forma essa manhã, para que nós possamos viver uma vida de fé. Queridos, há muitos de nós que já sabem o que Deus já falou. O Senhor já ministrou, já profetizou, já declarou, já falou, já escreveu na parede para ti. Tu tem escrito no teu coração, tu tem em todas as tuas agendas, teus cadernos, na tua Bíblia. O Senhor já falou tantas vezes para ti. Qual é o teu chamado? Qual é o teu próximo passo? O que tu tens que fazer para viver o melhor de Deus na tua vida? E o que tu fazes? Fica aqui no meio. Se estiver confortável, né? Porque muitos de nós ainda não estamos confortáveis e estamos vivendo no medo. Então, sabemos que devemos servir, sabemos que devemos confiar, sabemos que devemos avançar, mas estamos aqui, na linha, paralisados. Quem que te quer paralisado, querido? Tu acredita que é o Senhor? Não, o Senhor nos fez para mover, para viver pela fé, não pelas nossas circunstâncias. O Senhor nos fez para declarar, abrir a nossa boca e declararmos a verdade que está na palavra de Deus. E o que a palavra de Deus fala sobre nós? São palavras de esperança, são palavras de destino. São palavras de coragem. Eu amo quando o Senhor, Ele fala para Josué, Ele fala, vai e seja corajoso. Tantas vezes Ele fala, seja corajoso. Por que o Senhor fala, seja corajoso? Tenha fé, confie em mim. Porque nós vamos viver obstáculos, nós vamos ter que passar por obstáculos para viver uma vida de fé. Mas eu prefiro ter que ultrapassar obstáculos com o Senhor do que viver uma vida paralisada nas mãos do inimigo. Querido, e tu pode hoje pensar que talvez tu não está aqui na zona de medo, ou que tu não está aqui na zona... Mas tu tem vivido, tu tem dado passos de fé que só o Senhor pode te sustentar. Tu sabe quando a gente sabe que é um passo de fé? Quando não é dependente em nós, é dependente nele. Como que a tua vida olha hoje? Tu tá tendo que fazer coisas que tu precisa que Deus opere um milagre a cada dia. Que Ele faça uma obra. Porque tu não tens em ti para fazer. E isso é quando nós estamos vivendo pela fé. E a palavra de Deus fala que fé sem ação, ela é o quê? Quem quer viver morto? Eu não quero. Querida, a vida cristã, ela é uma aventura. E eu não troco ela por nada. Ela é uma aventura. Mas ela é uma aventura, o inimigo tenta falar, mas se tu for ali, dá medo, dá isso, dá aquilo. E tu tá aqui vivendo no medo, mas na verdade uma vida de fé é uma vida segura. Porque ela é segura no Senhor. Ela não é segura nas minhas habilidades, ela não é segura no que eu posso fazer. Ela é segura no que Deus já determinou para a minha vida. E eu estou escolhendo confiar, eu estou escolhendo caminhar, eu estou escolhendo responder aquilo que Deus já determinou para a minha vida. Igreja, repita comigo. Eu não vou adiar aquilo que Deus já disse sobre a minha vida. E tu podes, quantas pessoas, queridos, eu e meu marido, nós estamos envolvidos em ministério há muitos anos.
Quantas pessoas se apresentam para a gente, quantas conversas a gente tem, pessoas com chamados tremendos, mas que não estão vivendo nem o básico daquilo que Deus tem para elas. Não estão tomando passos de fé, não estão vivendo uma vida cheia do Espírito, não estão servindo, não estão ativos, não estão vivendo aquilo que Deus já determinou. O meu segundo ponto é: coragem inspira outros. Imagina os 11 discípulos olhando Pedro andando sobre as águas. Tu imagina, tu pensar, poxa, poderia ter sido eu. Quantas pessoas. Eu lembro que em um determinado ponto da minha vida. Obrigada, filha. Eu lembro que em um determinado ponto da minha vida cristã, tu faz, às vezes, tu vai procurar teus amigos de longo tempo na internet, aí tu acha eles, e eu encontrei uma amiga minha, que a gente começou a nossa vida cristã junto. E eu lembro, eu comecei a assistir, ela estava fazendo shows gospel para, não sei, como que fala, não era milhões, mas eram tipo, era lugares muito grandes, arenas, né? E ela estava fazendo muitas coisas com a vida dela, evangelizando em igrejas. E eu e o pastor, nós éramos extremamente envolvidos na nossa igreja. A gente cantava, a gente ajudava em diferentes ministérios, a gente fazia tudo. Mas eu lembro de sentar ali e falar, poxa vida, ela fez tão mais. E não foi aquele sentimento de comparação, mas foi aquele sentimento de encorajamento, que alguém que começou comigo na vida cristã tinha avançado tanto, que estava fazendo tão mais coisas do que eu naquele momento da minha vida. E eu olhei para aquilo dali, queridos, e eu me alegrei com o que Deus estava fazendo na vida dela. E eu pedi, Deus, eu quero na minha também. Senhor, eu quero avançar, eu quero estar em igrejas ministrando, eu quero fazer mais para Ti. Me tira desse lugar de conforto. Queridos, e eu estava servindo. Eu estava fazendo muitas coisas que para muitos eu estava vivendo aqui. Mas na verdade já estava num ponto que eu já tinha tomado esses passos de fé. E agora eu tinha parado e eu estava confortável neles. Tu entende que às vezes a gente toma um passo de fé, mas a gente não continua avançando. E ela me encorajou muito, ver a vida dela me encorajou muito e me motivou a querer mais da parte de Deus. Eu chamo essas pessoas, e vocês vão me escutar falar muito disso, que eu chamo são as amigas do meu destino. São pessoas que estão lá na frente, em lugares que eu quero chegar, em alturas que eu quero alcançar, e eu olho para a vida delas, porque a palavra de Deus fala, me siga como eu sigo a Cristo. Quando eu vejo Cristo na vida de alguém, queridos, eu quero seguir, eu quero aprender, eu quero saber quanto tempo eles gastam na presença de Deus, eu quero saber como que eles estudam a palavra de Deus, eu quero saber o que eles estão fazendo, que eles estão alcançando lugares maiores na presença de Deus. E eu quero ser inspirada para viver o mais de Deus na minha vida. Quem aqui não quer viver o mais de Deus? Eu quero viver o mais de Deus na minha vida. Então, queridos, o meu terceiro ponto é que Deus move-se quando nós movemos. Eu amo isso, porque Deus ele não dá o primeiro passo para ti. Ele vem ao teu encontro, mas esse passo aqui é teu. Esse passo aqui é teu. Então Pedro começou a afundar em um certo ponto, porque ele começou a olhar para as circunstâncias, mas Jesus o resgatou. O milagre, queridos, ele não acontece dentro do barco. O milagre não acontece na tua zona de medo ou na tua zona de conforto. O milagre acontece quando tu escolhes acreditar. Quando tu escolhes que Deus é maior do que as tuas circunstâncias. O milagre acontece quando tu escolhes confiar. Foi a fé de Pedro em Jesus, porque ele perguntou, se és tu, me chama, porque eu quero andar. Se o Senhor pode andar, eu também posso, né? Me chama. Eu amo que Jesus falou que nós iríamos operar ainda mais milagres. Amém? Quem é que está vivendo os milagres? Eu quero viver os milagres do Senhor. Essa semana eu tive um café com um casal daqui da nossa igreja.
com a Laís e o Micael. E, queridos, eles estão vivendo um milagre de Deus. Quem não quer escutar sobre os milagres de Deus na vida de alguém? Que você seja inspirado. Sejam inspirados para viver o milagre. Que você seja inspirado a sair do barco. Que você seja inspirado a tomar passos de fé. Para que você possa viver tudo aquilo que Deus tem para você. E eu vou te dar um exemplo de uma menina de 17 anos. Yusara Mardini. E a Yusara Mardini, em 2015... Tu pode colocar a foto do barco? A Yusara Martini, em 2015, ela fugia da guerra da Síria e o barco aonde eles estavam atravessando, eles tiveram que passar por vários países, determinados lugares, mas eles estavam atravessando, esse barco estava cheio de refugiados e começou a afundar. E ela e a irmã, ela com 17 anos, a irmã um pouquinho mais velha que ela, decidiram naquele momento de tanto medo, o medo da morte, o medo de que acabava tudo ali. Uma menina de 17 anos foi a primeira pessoa a pular do barco. Porque Deus tinha dado um talento para ela. Ela conseguia nadar. E ela foi de um lado do barco, a irmã do outro, e elas colocaram uma corda do barco amarrada nelas e começaram a nadar e puxaram esse barco até um lugar salvo. E, queridos, essa atitude de nadar durante horas puxando os refugiados que estavam no barco, essa atitude de fé, essa atitude de coragem, essa atitude de confiar, mudou a vida, não só a vida delas, mas de 18 pessoas que foram salvas através desse passo de coragem. Queridas, elas salvaram 18 pessoas. E o que é mais lindo é que essa menina de 17 anos, ela tinha um sonho. Ela queria nadar e competir nas Olimpíadas do Rio. Dos Jogos Olímpicos do Rio. E o que aconteceu? Nesse ano, milagrosamente, eles criaram um time de refugiados. Tu consegue ver a mão de Deus? Essa menina, ela teve um passo de fé. Ela foi usada para salvar vidas. E Deus fez o quê? Ele abriu o mar. Ele falou, eu vou criar um time para ti. Ele criou um time para ela. E esse time de refugiados, ela nadou e competiu. E foi para as Olimpíadas do Rio. E foi para as Olimpíadas depois. E na do Rio, ela ganhou na categoria dela. Tem uma foto dela como nadadora. Essa menina linda. Que decidiu não viver no medo, nem na área de conforto, porque em guerra também não tem conforto. Ela decidiu, tem algo melhor. Tem algo melhor. Queridos, para mim, isso é um grande desafio. Tu vê uma menina de 17 anos fazer uma coisa dessa. Se Pedro não tivesse tomado esse passo de fé, ele nunca teria andado sobre as águas. E tu sabe o que é mais tremendo? É que nós sabemos que depois de Pentecostes, nós sabemos que ele foi o primeiro a se levantar e a proclamar a palavra onde muitos se arrependeram e decidiram caminhar com o Senhor. Um passo de fé, ele move para outro, ele move para outro, ele move para outro. E tu começas a crescer, a avançar. O que acontece se tu ficares parado? Como? E se tu ficares parado? Ou se tu ficares vivendo uma vida de medo? Para e reflete na tua vida. Há 23 anos atrás, eu e meu marido largamos o nosso país. Já fomos aqui para o meio, né? Largamos o nosso país, largamos a nossa zona de medo, largamos a nossa zona de conforto e fomos viver na Inglaterra. Não falávamos a língua, éramos muito jovens, nós só tínhamos 20 e poucos anos. Queridos, esse passo de fé mudou a nossa história, mudou a nossa vida.
E eu creio que esse passo de vida não só mudou a vida das nossas filhas, mas mudou a vida de muitas pessoas que hoje atendem a nossa igreja na Inglaterra, que têm suas vidas transformadas por um passo de fé. Eu não sei qual é o passo de fé para ti, mas eu vou te falar que aqui na Equipas, quando a gente faz o coração pela casa, coração para a casa, é sobre... Tu pode estar aqui no medo, ou tu pode estar aqui no conforto, mas nós queremos te convidar. E é um convite. O Senhor essa manhã está falando, vem. Vem. Eu quero te convidar a não ser um espectador, a não ser aquele que senta ali confortável e assiste tudo que Deus está fazendo, mas não está realmente participando do que Ele está fazendo. Eu quero te convidar essa manhã para tomar um passo de fé e dizer, Senhor, não só eu quero ser plantado nessa casa, eu quero criar raízes, eu quero crescer, amadurecer, viver como Pedro, do lado de fora do barco, não dentro. Queridos, a Equipas, ela foi um passo de fé. Um dia meu marido abriu a boca no meio de um culto, no ano de 2024, em outubro de 2024, ele no meio do culto fez um momento profético onde ele lançou uma palavra sobre a igreja. Que nós teríamos uma igreja em Portugal. Depois dessa palavra veio o quê? O passo. Em janeiro nós estávamos aqui. Em janeiro nós começamos a trabalhar. Em janeiro nós começamos a recrutar o nosso time. A gente chama eles de o time dos sonhos. Tu sabe por que eles são o time dos sonhos? Porque é o time que faz os sonhos acontecerem. Queridos, sem vocês, sem os nossos camisetas vermelhas, sem os nossos camisetas azuis do Kids, nada aconteceria. Seria só um sonho. Mas quando avançamos na Equipas, nós avançamos juntos. E o Senhor quer te chamar para avançar com a gente. Ele não quer que tu fique no barco, Ele quer que tu saia. Ele não quer que tu fique confortável, Ele quer que tu venha construir conosco. Ele não quer que tu fique no medo, mas Ele quer que tu venha avançar na fé. E eu vou ler para ti o Salmos 92:13, fala, os que estão plantados na casa do Senhor florescerão. Mas para te florescer, tu tem que estar o quê? Plantado. O Senhor quer que tu esteja plantado, não espectadores, mas plantados, participantes da obra. Não decidir servir é uma decisão. Ficar no meio é uma decisão de ficar paralisado. Não decidir contribuir é uma decisão. Não decidir envolver-se é uma decisão. E hoje, eu quero que tu decidas ao contrário. Eu quero que tu decidas avançar. Eu quero que tu decidas viver uma vida de fé, não uma vida de medo. Eu quero que tu decidas a tomar um passo para começar a viver os propósitos de Deus para a tua vida. Em Hebreus fala assim, em 10:39 fala, não somos dos que retrocedem. Queridos, quantas vezes ao invés de sermos impulsionados a avançarmos, nós começamos a dar passos para trás. Vamos nos levantar? Talvez hoje sair do barco para ti não é apenas servir. Talvez hoje para ti sair do barco é voltar para o Senhor. Talvez hoje para ti sair do barco é dizer sim para Jesus pela primeira vez. Talvez hoje para ti sair do barco é falar, Senhor, que seja feita a tua vontade e não a minha. Queridos, fecha os teus olhos na presença de Deus. Não queremos viver no meio, não queremos viver no medo, mas queremos viver uma vida focada no Senhor, uma vida de fé. E eu quero te dar uma oportunidade
que nós possamos ter um momento profético agora. Eu quero te dar uma oportunidade de tomar um passo de fé. Queridos, fé é ação. Fé é ação. Tu não vai ficar no meio, tu não vai ficar com medo, mas tu vai tomar um passo de fé. E eu quero quebrar todo o espírito de intimidação e medo na tua vida. Eu quero que o Senhor venha e destrua aquilo que tem te impedido de viver o melhor de Deus. Então eu vou chamar 3 tipos de pessoas, 3 tipos de circunstâncias que tu talvez esteja vivendo na tua vida. E se isso for você, eu quero te pedir que tu empurre todo mundo. Não empurra ninguém não. Mas que tu fala assim, dá licença, que hoje eu vou tomar um passo de fé. E eu quero pedir, e eu normalmente não peço. Eu só peço para te levantar a tua mão onde tu tá. Mas vamos bagunçar um pouquinho aqui hoje? Eu quero pedir que tu saia do teu lugar. Amém. E que tu venha aqui na frente, porque nós vamos... Isso é profético. Tu sabe o que é profético? É quando tu toma um passo. E nós somos corajosos. E nós vamos tomar um passo profético diante de Deus e dizer, Senhor, eu não estou no medo, eu não estou no meio, mas eu quero viver pela fé. Então, se tu tem sentido que o inimigo tem tentado te intimidar, tentado paralisar o chamado que Deus tem para a tua vida, eu quero te pedir que tu saia do teu lugar, porque nós vamos quebrar todo espírito de mentira, todo espírito de intimidação e de medo, para que tu possa viver aquilo que Deus tem para ti. Fica aí por enquanto. E o segundo grupo de pessoas, aqueles que querem dizer, Senhor, eu não tenho te servido como eu deveria, movido pela fé, mas eu tenho estado na minha área de conforto. Eu quero voltar a viver cheio de fé, tomando passos corajosos para ti. Eu quero te convidar para vir. E o terceiro grupo, se hoje tu estás aqui, tu escutaste essa palavra e tu entendeste que não tem como tu viver uma vida que não seja prostrada, que não seja uma vida diante do Senhor, eu quero te chamar para sair do barco e dizer sim, Senhor, eu quero mais de ti, eu quero viver o algo novo que tu tens para mim. Saia do teu lugar agora, eu quero orar por ti, vem aqui para frente, dê um passo de fé diante do Senhor. O resto da igreja fica com teus olhos fechados. Vamos, igreja. Nós queremos viver o melhor que o Senhor tem para nós. Algo novo. Faz meu coração arder de novo. Fazendo todo medo desaparecer. Trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Fazendo todo medo desaparecer. Trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Quero viver algo novo. Eu faço meu coração arder de novo. Fazendo todo medo desaparecer. Trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Como for, Santo Espírito, desce como for, incendeia, incendeia.
Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Incendeia, 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 incendeia. Incendeia, 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 incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Eu quero viver algo novo. Faz de novo, Senhor. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Declare isso ao Senhor. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Ser cheio de fé agora, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Em nome de Jesus Cristo, ser cheio de fé agora. Que Deus faça transbordar sobre a sua vida esse espírito de fé que vem e te enche de coragem. Deus te chamou para vencer o medo, tudo aquilo que te trava, tudo aquilo que tem te paralisado, não vem dele. Enquanto a pastora falava,
culto inteiro ficou ecoando na minha cabeça. Hebreus 11. Para quem não conhece, Hebreus 11, uma lista dos heróis da fé. Pessoas comuns, como eu e você, que viveram o extraordinário de Deus. Deus te chamou para viver o extraordinário, querido. Ele não te chamou para mediocridade. Ele te chamou para viver uma vida em abundância, uma vida fora do medo, uma vida que rejeita o medo. Você é a semelhança do Deus vivo. E não existe medo. Esse dispositivo de segurança que a pastora falou, a amígdala, Deus não tem. E você é a imagem e semelhança dele. Você foi chamado para viver o extraordinário. Sai agora da zona de conforto. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Ser liberta agora de todo medo. Deus não te colocou um espírito de covardia em você. Você foi chamado para governar e para reinar sobre esse mundo. Se você que veio aqui na frente não, por algum motivo não recebeu ainda a oração, pode ficar aqui depois do culto que a gente vai orar por você também. Glória a Deus, irmãos. Que culto abençoado. Que culto alegre. Que palavra. Deus é bom, irmãos. Deus é bom. Deus é bom, queridos. Para as pessoas que nos acompanharam no jejum, hoje é um dia de festa. Hoje você pode sair daqui, sentar na mesa do almoço, da janta, sem culpa. Paz e ser livre, irmão. Obrigado por ter feito o jejum conosco. Obrigado. E agora, queridos, no final do culto, se algo queimou no seu coração, se alguma coisa movimentou, se você sentiu lá no fundinho, Deus falando com você, para deixar o medo de fora e servir. Ah, Gilson, mas servir vai custar o meu tempo. É isso mesmo. Servir vai custar os meus recursos. É isso mesmo. Vou ter que passar os meus finais de semana na igreja com os irmãos. É isso mesmo, querido. É isso mesmo. No final do culto, nosso time, alguns líderes vão estar ali no final representando os nossos times. Então, se você, por algum motivo, sentiu Deus falando com você através da mensagem, do louvor, você é muito bem-vindo para fazer igreja conosco. Amém? Agora, como sempre, nós vamos celebrar a nossa última música. Espero que Deus abençoe vocês. Tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos iniciar a semana com fé, sem medo. Oh, 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 oh. E com alegria, hein? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Aleluia. Quebrado eu estava, mas Cristo me restaurou. Vem, igreja. Aleluia. 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 O teu amor me curou, tua graça me libertou. Te louvarei, Senhor. E nova vida, vida é X, não volto atrás. Te louvarei, Senhor. Agora sou livre, tua graça me alcançou. Oh, 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 oh. Agora sou livre.
livre, tua graça me alcançou. Todo mundo agora fazendo um passinho. Aleluia, aleluia, aleluia. Quebrado eu estava, mas Cristo me restaurou. Vou ficar aqui do lado da fé agora. Aleluia, aleluia. O teu amor me curou, tua graça me libertou. Te louvarei, Senhor. E nova vida me destes, não volto atrás. Te louvarei, Senhor. Agora sou livre, tua graça me alcançou. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Agora sou livre, tua graça me alcançou. Agora que todo mundo é livre, ninguém tem medo mais. Quero ver todo mundo dançando com a gente. Ó o passinho, bora Fabinho. Direita, esquerda, let's go Imo. Oi, I can see you, yes. Bora, todo mundo dançando, bora Ari, bora Gilcinho. Aê! E agora? Me resgatou, me libertou. Não volto atrás, eu livre sou. Vem igreja! Me resgatou, me libertou. Não volto atrás, eu livre sou. Me resgatou, me libertou. Não volto atrás, eu livre sou. Te louvarei, Senhor. E nova vida me destes, não volto atrás. Te louvarei, Senhor. Agora sou livre, tua graça me alcançou. Oh, 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 oh. Agora sou livre, tua graça me alcançou. Oh, 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 oh. Agora sou livre, tua graça me alcançou. Me alcançou. Muito obrigada, Equipe Braga. Deus abençoe vocês. Até o próximo domingo. Lembrem-se que lá fora tem o nosso QR Code. Então quem quiser fazer parte do Creative Team já está lá fora, tá? Fala com o pessoal lá. E aí nós esperamos vocês aqui com o coração aberto. Até domingo que vem.